estava conversando com o Silvio agora, pela TRI, não porque era engraçado, mas foi uma situação a qual a gente aqui sabe que as coincidências são um pouco não coincidências, mas exatamente às 18 horas começou a tocar no Maria. Esse pendrive das músicas está ali aleatório, eu só ligo o aparelho. Quando eu chego aqui, eu ligo o aparelho. Eu não sei a sequência das músicas, mas é a segunda vez que isso acontece. E toda vez que a gente encontra algo que a gente fala, nossa, que coincidência isso acontecer comigo. Que coincidência eu olhar no relógio e ver todas as vezes essa mesma hora. Que coincidência eu acordar à noite numa mesma hora. Numa madrugada, numa mesma hora. Por que será? Qual o motivo por trás disso? Qual o mistério, entre aspas, por trás disso? Qual o recado que, através dessas coincidências, querem nos passar? Todos nós temos as nossas coisas e carregamos os nossos fardos, as nossas alegrias, as tristezas. E quando a gente coloca na balança todos eles, um a um, a gente se depara com todas as coisas que nós já fizemos. E de repente, a gente começa a interligar os fatos e olhar e falar, será que isso tudo que eu fiz é fruto de algo que eu já fiz? Será que isso tudo que eu passo é fruto de algo que foi feito para mim? Não foi feito para mim para prejudicar, ou foi feito por alguém, às vezes até acontece. Mas foi feito para mim. Por quê? Qual o recado disso? Qual a história por trás disso? Então hoje, com mais essa coincidência, a gente faz mais um encontro do Vida Consciente com essa alegria de termos coincidências. A coincidência de olharmos ao lado do nosso familiar e estarmos com ele aqui novamente. A coincidência de conseguirmos chegar até aqui. Todas essas coincidências, à luz do Espiritismo, muitas vezes, não fazem parte do acaso, e sim daquilo que nós plantamos e daquilo que está reservado para nós, através daquilo que nós já fizemos. Então, com essa certeza de que algo maior sempre nos acompanha, vamos nos preparar para a conversa de hoje. Quem quiser se sentir à vontade de fechar os olhos, colocar a nossa mente à disposição das palavras que serão ditas através de nós aqui, para que possamos encontrar um significado, um sentido em algumas delas. Que assim seja. Bom, primeiro os recadinhos paroquiais. Dia 13 de abril, com a Ilha, Cepa entre Mulheres, vai falar sobre nossos relacionamentos afetivos. Aqui no auditório, então quem quiser participar, a entrada, acho que é 1 quilo de alimento não perecível ali, ou produto de limpeza ou higiene pessoal. Aqui no auditório, dia 13 de abril. Bom, dados os recados iniciais, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema que a gente escolheu hoje, é renascer. E o sentido renascer, a palavra renascer tem diversos significados. Eu vou tentar sintetizar alguns, os quais, através da pesquisa que a gente fez, eu achei mais interessante conversar com vocês. Lembrando que é uma conversa, e caso tenham algo para dizer, fiquem à vontade para colocar. A primeira coisa que a gente vai falar é, e sem nenhum sentido religioso ou
mencionando, respeitando demais ou desrespeitando qualquer frente religiosa, longe disso. A gente está hoje no domingo de Páscoa, né? No Brasil predominantemente, né? Um país predominantemente cristão, então muitas pessoas, muitas famílias cultuam, né? A cultura, a religião cristã, a forma, né? Do cristianismo. E a gente vem falar da Páscoa, não com o intuito, enfim, de falar de uma religião específica, mas sim do recado que o maior ser já encarnado aqui deixou para nós, através dos seus pensamentos, das suas palavras e daquilo que ele colocou para a gente. A Páscoa significa passagem. Pessah é uma palavra hebraica que significa passagem. Então, do judaísmo, a Páscoa vem da passagem do povo hebreu da escravidão no Egito para a liberdade na Terra Prometida, através de Moisés, quando abriu o Mar Vermelho para que eles passassem. Então, essa passagem é a Páscoa. No começo, a Páscoa era comemorada entre os judeus e aqueles cristãos. E o termo cristão nasceu um pouco depois com Lucas. Lucas não conviveu com Jesus Cristo como um dos seus apóstolos, mas ele foi um dos responsáveis, pós-morte de Jesus, a colocar a palavra de Jesus em outros lugares. E ele que deu essa nomenclatura aos cristãos para dar uma diferenciada. E a Páscoa dos dois povos, os judeus e os cristãos, eram comemoradas juntas. Após o concílio de 300, isso tudo foi mudado um pouco e a Páscoa cristã passou a ser comemorada de uma forma isolada da Páscoa judaica e com alguns conceitos diferentes. A Páscoa cristã coloca como na passagem de Jesus, no sofrimento de Jesus e na entrega de Jesus para redimir os nossos pecados. Que ele se entregou, que ele se colocou à disposição para redimir o nosso pecado através da nossa culpa, enfim. Então esse é o pensamento mais cristão, diferente um pouco do pensamento hebreu, judaico, que coloca a Páscoa como uma passagem para algo maior, né? E até tem outras correntes que dizem que também a passagem dos judeus era mais ligada também quando eles receberam os 10 mandamentos, enfim. Então há duas vertentes aí, mas a vertente mais comum é dessa passagem do povo judeu para o Egito. E quando a gente fala passagem, houveram algumas passagens de Jesus Cristo na Semana Santa, como colocam os cristãos. A Semana Santa começa no Domingo de Ramos, onde Jesus Cristo, ao entrar em Jerusalém, pediu para que fossem buscar um jumento, e ele entrou com um jumento, como sendo um sinal de humildade. Ele foi recebido como um rei. Todas as pessoas usavam ramos de oliveira, e entre os judeus os ramos de oliveira eram sinal de respeito, eram muito usados para reis, assim, enfim, para a recepção de reis. Então Jesus Cristo, como um rei, foi recebido com ramos de oliveira, mas só que ele veio montado num jumento. A mensagem eu vou contar, obviamente não vou passar aqui toda semana, mas vou fazer alguns pontinhos que eu separei. Ele vir montado, recebido como um rei, mas vir montado num jumento é o sinal de humildade. Da humildade já prevista pelos profetas anteriormente no Velho Testamento. Na Terça Santa, ele vai até o templo, até a sinagoga, e dentro da sinagoga os fiéis ali estavam usando para fazer comércio de algumas coisas, enfim. E ele, naquela passagem que ele ficou um pouco bravo, derrubou as barracas e disse, né, que se derrubasse esse templo, em 3 dias ele o reconstruiria. E ele ficou ele usou o termo, isso aqui é uma casa de adoração. Não profanem o local de adoração. Não simplesmente o local físico de adoração,
Não simplesmente o local físico dessa religação com Deus, dessa religação consigo. Se ele falou que ele derrubasse aquele templo e ele reerguia em 3 dias, significa que o templo somos nós. Nós somos os templos de adoração, de vida, de condução, de erros, de acertos. E Jesus Cristo quis passar essa mensagem, dessa história, da reconstrução do nosso próprio templo. E depois, em 3 dias depois, ele ressuscitou, enfim, a história da Páscoa. No 4º dia, na quarta, é um dia de reflexão, foi um dia mais de reflexão. Não houve sinais históricos de muitas coisas. E teve também as pregações, onde ele teve, eu separei aqui uma história inicial, que é a história dos 2 irmãos, o qual o pai chamou um dos 2 e falou: filho, vai trabalhar nas videiras hoje. E o filho falou: não vou não, pai, não quero ir. Não quer ir? Pensa bem, você não quer ir? Ele se arrependeu de ter falado inicialmente que não queria ir. Foi trabalhar. E o outro irmão chegou e o pai falou: filho, vai trabalhar nas videiras. E ele falou: sim, vou, pai. Sim, senhor. Só que ele não foi trabalhar nas videiras. Primeiramente disse que não ia, se arrependeu e foi. E o outro disse que ia, mas acabou não indo. Alguns recados foram dados. O recado da liberdade: quer ir, vá. Não quer, não vá. O convite foi feito. Trabalhar na videira é trabalhar no nosso próprio melhoramento espiritual. E esse convite está feito a todos. E muitas vezes a gente recusa, no primeiro momento, a buscar esse melhoramento, a buscar essa evolução. E depois a gente repensa e acaba indo. E muitas vezes a gente se coloca e fala: não, eu vou, é isso que eu quero, e coloca-se assim, mas na hora de ir a gente acaba não indo. Então esses recados passados nessa historinha, eles mostram para nós como Jesus Cristo colocou, eu estou sintetizando aqui enormemente a história, mas como ele colocou recados importantes em cada situação que ele viveu. Já na quinta, o fatídico dia da entrega, que o apóstolo Judas Iscariotes, em conluio lá com os dirigentes, enfim, fez o acordo por 30 moedas de prata, e ele falou para Pedro que antes que o galo cantasse, Pedro ia negar ele 3 vezes. E tudo isso aconteceu. Na hora da ceia, ele deu o pão molhado e falou: quem receber o pão molhado pode fazer o que tiver que fazer. Ele já sabia, e Judas levantou e foi fazer. E quando isso tudo aconteceu, quando eles foram lá para Getsemane, os soldados chegaram, todos ficaram apavorados. Pedro ainda reagiu com a espada, cortou um soldado, a orelha de um soldado, e ele falou: não faça isso, porque quem fere com a espada será ferido. E depois disso acontece tudo aquilo, e Pedro, temendo a própria vida, nega 3 vezes Jesus Cristo, como ele mesmo havia dito. Quais os recados aí? Corta com a espada será cortada. A lei da ação e reação, a lei da causa e efeito, que nós hoje colocamos aqui no Vida Consciente como o principal elemento dessa conversa. Deixar consciente a todos que todos nós temos causas, passamos disso e passamos o que estamos passando, e vamos passar ainda outras coisas em função daquilo que nós mesmos já fizemos. E nós, encarnados aqui hoje, somos exatamente aquilo que já fomos anteriormente. Somos todo um somatório de tudo aquilo que a gente já foi e fez. Por isso estamos aqui hoje. E até nas pesquisas que eu estava fazendo, um dos palestrantes disse que a importância desta encarnação é
A importância dessa encarnação é super importante, vamos falar assim, porque no mundo de transição, isso aconteceu há 6.000 anos atrás. Então a gente está vivendo essa encarnação nesse período de transição para um período um pouco melhor, e talvez a gente precise se conscientizar mais, né, de que essa encarnação sim é a mais importante, além de ser a única que a gente pode fazer realmente alguma coisa. As outras já passaram e as outras a gente não sabe como vai ser. Além disso, ele colocou o recado para Pedro que ele ia negar 3 vezes. E a gente às vezes nega a si mesmo mais de 3 vezes. A gente se nega a nos conhecer mais profundamente, muito mais do que 3 vezes. A gente nega aquilo que a gente acredita, às vezes, com um mínimo sinal de contrariedade. E a gente se nega muito. E o conhece-te a si mesmo passa por isso. Eu preciso me negar conscientemente o que eu preciso fazer para me entender. Esse também é um dos cernes, é uma das questões principais dessa conversa vida consciente. Conscientemente, o que eu preciso fazer? Como eu preciso me comportar comigo mesmo? Talvez, e aqui a gente sempre toma esse cuidado de não passar nenhum tipo de situação, não, faça isso ou não faça aquilo. Isso é só uma conversa. E quando eu faço essa conversa, eu me coloco exatamente com essas dúvidas. O que será que eu tenho que fazer? E conhecer a mim mesmo, passa pelo quê? E depois que eu conhecer a mim mesmo, o que eu vou fazer? Comigo mesmo. Então, se eu parar para pensar, é algo muito mais amplo. Só que se eu não começar hoje a tentar fazer isso, eu vou continuar cometendo os mesmos erros, passando pelas mesmas coisas e me colocando nas mesmas situações. E no final de um período, eu vou ter passado muito tempo vivendo algo que eu conscientemente poderia ter vivido de outra forma, passado de outra forma, aprendido de outra forma. Até porque a encarnação aqui é exatamente para isso, para a gente fazer aquilo que a gente precisa aprender ou fazer, aquilo que a gente já sabe. Todos aqui sabemos somar 2 mais 2. A gente não aprende mais somar 2 mais 2. A gente vai aprender coisas novas. Então, essa encarnação aqui já passou do 2 mais 2. Já passou lá do ensino básico. O que eu estou aprendendo agora? E como eu vou colocar esse aprendizado para mim? E, consequentemente, colocando para mim, eu talvez sirva de exemplo para outras pessoas. Que a gente às vezes não pode ensinar as pessoas, mas a gente, através do nosso exemplo, pode passar confiança para elas. A gente já viu, não sei, minha família tem pessoas que saíram de um nada completo e não é financeiramente não, saíram de situações muito ruins e hoje estão muito bem. Muito bem, assim, fisicamente, de saúde e de mentalidade. E essas pessoas servem de exemplo para mim. Isso é interessante a gente colocar. É um fato que a gente pode ver todos os dias. Se a gente mudar, a gente muda ao nosso redor. Se a gente mudar o nosso comportamento, se a gente negar aquilo que precisa negar e aceitar aquilo que precisa aceitar, a gente consegue mudar. Isso, há vários exemplos, acho que todos aqui devem ter passado por algo parecido. E todos nós temos essas questões. E quando a gente nasce, o tema hoje é renascer. Só que para nascer a gente tem que partir de um princípio que a gente não existe ainda. Tudo que nasce é algo que não existe ainda e nasce a partir de um momento. Porém, nós somos eternos. Claro, no momento Deus nos fez e a gente foi passando, evoluindo até chegarmos até aqui. Evoluindo entre aspas, né? A gente está aqui, a evolução também não deve ser tão forte. Mas se a gente colocou, de alguma forma, a palavra nascer, pronto, nascemos. E agora?
O que a gente vai fazer? E todas as vezes que a gente vem aqui, encarna aqui, a gente renasce. A gente renasce não porque a gente já estava morto. Não, a gente renasce para uma nova etapa da vida. E todos os dias que a gente acorda, a gente renasce para um novo dia. Todos os momentos nos quais a gente passa de dificuldade e que a gente consegue resolver a dificuldade, e essa dificuldade passa, a gente renasce. Porque com essa dificuldade, muitas vezes, a gente aprende coisas novas. A gente aprende a lidar com coisas que a gente não sabia. E nesse momento, a gente renasce. E nesse momento, a gente está aflorando novamente para uma nova etapa da nossa própria existência. Através do renascimento, através da força que Deus nos deu. A partir da oportunidade que Deus nos deu de fazermos as coisas. Então o renascimento vai muito além do nasceu ali na maternidade e passou por alguma coisa. As pessoas que passam às vezes por um acidente muito grave e sobrevivem, a gente fala, esse aí nasceu de novo. Esse nasceu de novo. Todos os dias a gente nasce de novo. Todos os dias a gente tem uma oportunidade de nascer de novo. E se a gente conseguir aproveitar essa oportunidade de nascer de novo, a gente vai evitar algumas coisas que a gente poderia passar. No livro Nosso Lar, André Luiz conta no final do livro todas as coisas que ele contou no final, mais no final, vou resumir bastante. Ele coloca que ele era médico, reconhecido, tinha tudo. Mas ele tinha algumas coisas que ele colocava para ele, na vida dele, que não fizeram dele um ser perfeito, e que quando ele chegou no local que ele chegou, ele foi chamado e recebido como um suicida. Então ele conta que ao renascer, ele conta que ao chegar no local que ele chegou e a ter a oportunidade de ver o que aconteceu com ele e saber que o que aconteceu com ele foi fruto daquilo que ele mesmo plantou, ele renasce. Ele renasce uma nova pessoa. Ele renasce um novo ser. E depois ele passa a não ser mais o protagonista das histórias, mas ele renasce por uma série de tarefas, as quais hoje para nós são guias, onde ele ditou vários livros para Chico Xavier, e são guias de como renascer. A cada livro ele renasce. E a cada livro ele passa e coloca-se à disposição de aprender algo e fazer algo novo. E nesse momento a gente renasce. Então o renascimento vai muito além do sentido físico da coisa. Todos os dias a gente renasce. Só que muitas vezes Oscar Wilde coloca que muitos de nós apenas vivem. Poucos de nós vivem. A maioria de nós apenas existe. E a gente está aqui. Chegou até aqui. Estamos vivendo ou só estamos existindo? Essa pergunta é uma pergunta que quando eu observei essa frase para colocar, eu fiz a mim mesmo, estou fazendo ela a mim mesmo desde então. O que será que eu faço? Será que eu vivo ou só existo? Será que eu renasço todos os dias? Ou apenas me coloco no automático e vou fazendo as coisas conforme as demandas sociais, familiares, enfim, de trabalho exigem? O que eu faço? Para mim, para os outros? Será que esse automático não me faz renascer? Simplesmente estar? Será que se eu me colocar à disposição de mim mesmo para aprender e evoluir a nós mesmos, será que a gente não renasce amanhã? Ou simplesmente vai acordar, bater no despertador e falar, pô, mais um dia? O renascer talvez seja um pouco diferente, eu acredito. Para mim, na minha concepção, o renascer é
um novo dia, eu bato no despertador e agradeço e vamos embora. Sei que é fácil falar, estou fazendo o que eu estou falando que eu faço, isso muitas vezes você acorda, principalmente quando o Corinthians perde, eu acordo muito bravo, mas brincando, isso é sempre quase. Mas a gente renasce todos os dias. Todos os dias a gente renasce com uma oportunidade. Não de ser corintiano, não façam isso, mas de se colocar à disposição de algo maior. De colocar-se à disposição de algo maior que Deus nos deu. E aí conscientemente a gente começa a mudar. Essa é o cerne dessa conversa de vida consciente. É conscientemente fazer aquilo que precisa ser feito. Renascer. E para finalizar, tem uma história que foi contada na Comunhão Espírita de Brasília. Aconteceu no centro. Talvez seja, acho que o Centro Espírita é o maior centro espírita do mundo, se eu não me engano. E lá eles estavam fazendo preces para os suicidas. É uma reunião que acontece aos domingos e apenas é fechado, apenas as pessoas que trabalham na casa que podem participar. Isso, a médium conta que apareceu um espírito amigo, um ser todo sujo. A roupa dele tinha muita terra, estava dura, petrificada de terra. E ele apareceu e não sabia o que tinha acontecido, e estava lá, começou a falar. Ele tinha tirado a própria vida em função da seca no Nordeste. E ele não fazia a mínima ideia que ele tinha feito isso com ele mesmo. Ele não tinha a mínima ideia. Porém, quando ele entrou na roda, eles estavam numa roda assim, ela disse que ele entrou e começou a dançar, olhando e falando: nossa, essa chuva vai ajudar, nossa, vai ajudar a gente, a família, a cidade. Eles só precisavam dessa chuva, obrigado, Senhor. Ele não fazia ideia, depois ele foi conduzido, enfim, mas ele não fazia ideia do que tinha acontecido para ele. Mas naquele momento que Deus colocou aquela chuva, talvez simbolicamente, até para que ele pudesse despertar naquele momento de uma forma tão sublime, tão boa, naquele dia, ele nasceu de novo. Ele renasceu por uma nova história. E o sofrimento acabou. Então, que a gente deixe a chuva cair e possa renascer de novo. Para isso é hoje, tá bom? Obrigado. Bom, agora a gente vai fazer o passe de câmera lá.